Fala galera, tudo bem? Espero que estejam todos bem, espero que estejam todas bem. No vídeo dessa semana para o Stand By Me, baseado naqueles temas que foram colocados lá nas caixinhas dos sentimentos, é relacionamento interpessoal. Se eu tivesse que dizer qual teria sido o tema mais citado nas mensagens que foram postas lá nas caixinhas dos sentimentos, eu diria que é esse o tema, relacionamento interpessoal. Mas afinal de contas, o que é relacionar-se? Entenda que com relacionamento interpessoal, nós nos referimos a toda e qualquer forma de relacionamento entre pessoas. Ou seja, você com o seu amigo ou com a sua amiga, você com os seus colegas de turma. Ou seja, a diferença entre colega e amigo, o que vocês acham? Eu acho que sim. Eu tenho um colega de trabalho, né, que não necessariamente a gente tem afinidades o suficiente para eu dizer que ele é meu amigo. Em compensação, tenho diversos colegas que tenho muita afinidade e hoje eu gosto de pensar neles ou nelas como amigos também, né? Amigos que o trabalho me trouxe. Abrange também, né, o relacionamento entre alunos e professores e com os outros profissionais que atuam na escola. É fácil relacionar-se? Não, né? Não é fácil, senão não teriam tantas mensagens falando sobre esses temas lá nas caixinhas, né? Eu achei, por exemplo, mensagens sobre se sentir sozinho, se sentir abandonado, se sentir traído, se sentir triste por conta de brigas e etc. Vocês sabem? No vídeo de hoje eu terei aqui a participação especial do Robertinho, meu filho, né? Buenos dias, muchachos. Um dos meus filhos, né? São dois, como vocês sabem, é o Roberto e o Antônio, né? E hoje o Robertinho fez questão de estar aqui. Então, enfim, ele tá... Olha a galera do sexto até nono ano, viu? Não, aqui também tem a galera do Fundamental 1 lá, do primeiro até o quinto, também participam. Opa, aí. Salve aí pra galera do terceiro, terceiro aí, galera. Olha aí, tá vendo? Ok, então, vocês sabem que eu sempre me cito como exemplo. Não por eu me achar um exemplo a ser seguido, não é isso. Longe disso, aliás, mas eu me cito como exemplo para vocês entenderem que eu já passei, passo e certamente eu passarei sobre as mesmas dificuldades que vocês. Lógico que cada um à sua maneira, ao seu tempo e com o seu grau de dificuldade, mas eu gostaria de me citar como exemplo nesse tema também, por me classificar como um antissocial bem-sucedido. Sabe o que é isso? Como assim? Eu vou explicar. Quando criança, eu nunca fui de ter muitos amigos. Em geral, eu tinha um melhor amigo e o resto dos garotos de forma bem distante. Isso não era apenas na escola, não. Mesmo perto de casa, assim. Então, quando um amigo se mudava ou saía da escola, nossa, era um problema muito grave, porque eu demorava muito a me sentir realmente vinculado a outra pessoa. Eu sempre achei muito mal, assim, eu não sabia, eu sentia e sinto até hoje que eu não sei brigar. Briga mesmo, briga. Então, eu sempre ouvia em casa que se eu apanhasse na rua numa briga, eu iria apanhar em casa também. Então, eu iria apanhar duas vezes, né? Além de ser humilhado, né? No caso de uma briga, assim. Conclusão, eu tentava manter uma certa distância, né, dos outros garotos para não ter nenhum tipo de problema que pudesse chegar a uma briga. Mas com isso gerava em mim também um afastamento das pessoas. E com o passar do tempo isso virou um funcionamento e eu acabei me tornando um tanto quanto isolado. Quando eu disse que eu sou bem-sucedido é porque muita gente não percebe a minha dificuldade em me relacionar e fica achando que eu sou super extrovertido, super desinibido, enfim, que eu sou o cara que gosta de estar no centro das atenções. O quê? Ah, meu filho, tá bom. Você quer falar alguma coisa? Fale lá. Gente, muito obrigado aí por estar assistindo o vídeo. Obrigado por ajudar meu pai. Eu já vou estar. Tchau pra galera do terceiro ano. Ou todo mundo que tá assistindo. Tchau, tá? Tchau. Pronto. Mas o que muita gente não sabe é que quando eu estou em ambientes que eu preciso socializar, situações sociais, né, é um esforço muito grande para mim.
Eu sei que eu preciso ser agradável, eu sei que eu preciso ser educado, eu sei que eu preciso ser receptivo e, especialmente no meu trabalho, eu preciso ser acolhedor, sensível e ligado em todos os movimentos, né? Nossa, gente, isso cansa pra caramba, né? Em geral, eu não saio, não vou pra balada, não mais pelo menos, né? Quando eu era jovem, até que eu ainda saía, assim, né? Pelo menos nos finais de semana e tal. Mas eu acabo ficando mesmo em casa, né? Aqui no computador, então vendo as séries, os filmes da vida aí. Ou seja, em atividades introspectivas. Para, Fred. Para. Você quer vir aqui comigo? Vem. Não, não. O neném. Vem. Vem cá. Pronto. Olha quem queria participar do vídeo também. Hoje os filhos estão tudo por aqui. Então, eu acabo ficando em casa, né? Como eu tava dizendo. Aqui vendo filme, série, ou então brincando com a galerinha, né? Com meus gatos, com meu cachorro, com meus filhos, enfim. O meu povo, né? Mas aí isso são, em geral, atividades introspectivas. O que é uma atividade introspectiva? É uma atividade em que você não precisa socializar, que você não precisa ficar falando, assim, muito menos com muita gente, né? São atividades que você faz sozinho, que você realiza de uma maneira mais solitária, até, né? Há 8 anos aconteceu algo comigo. Eu me tornei pai. E nossa, gente, eu me vi tendo que demonstrar pra eles como socializar. Então, tu imagina, não sabia nem pra mim direito, né? Então, agora eu tenho que ensinar. Ensinar como socializar, como interagir, como se expressar, né? E eu não sei se já deu pra perceber que, apesar de não me considerar nenhum grande exemplo, eu sinto que é pelo exemplo que a gente aprende mais e melhor. Não foi nada mágico, nada assim. Nossa, agora eu sou pai e como mágica eu me tornei um cara extremamente sociável e todas as minhas dificuldades acabaram. Não mesmo. Inclusive, eu já recebi até indicação terapêutica, né? Porque eu faço, apesar de não estar muito em dia com o carnê do baú em relação à terapia, mas enfim, faço terapia, né? E essa indicação era para eu optar sempre por atividades que demandassem a interação social, que eu desse preferência sempre para atividades que eu pudesse interagir com pessoas. E eu, assim, onde eu quero chegar com isso? Por que eu tô te falando tudo isso? Gente, não tem uma fórmula, né? Além do mais, lembrem-se do que nós sempre falamos, nós estamos em um momento de pandemia, nós vivemos um isolamento social, nós todos não estamos normais, entre aspas, mas afinal, o que é a normalidade, né? E sobre isso, na época do isolamento social, eu lembro sempre de brincar que eu já fazia isso naturalmente, que isso não era lá um grande sacrifício para mim. Mas hoje eu percebo que, apesar de ser verdade, isso não tornou menos destrutivo para mim todo esse isolamento que nós vivemos. Então pensemos, eu me sinto muito inseguro. Será que o meu colega, o meu amigo, o meu crush, que seja, vamos lá, também não se sente? E também pense, será que eu posso exigir de uma pessoa completamente diferente de mim, ainda que tenhamos muita facilidade, um funcionamento exatamente como o meu? Quer dizer, eu vou poder exigir de ti que seja, que pense, que sinta exatamente como eu posso isso? Eu tenho esse direito, né? Ou um funcionamento exatamente do que eu considero que seja certo? Não, eu acho que tu tens que te comportar assim comigo, porque esse que é o certo, e é o que eu acho e pronto, e acabou, e é isso aí, é porque é, que nem aquele meme lá. Não, né, é bem complexo isso. Quanto eu demonstrei para aquelas pessoas, né, que elas são importantes para mim, que aquela pessoa é importante para mim. Quanto de mim eu já doei para aquela ou aquelas pessoas, quando elas precisaram da minha atenção, por exemplo? Será que eu não estou querendo simplesmente que as pessoas estejam ao meu dispor, que as pessoas estejam à minha disposição, se eu mesmo não consigo estar à disposição das pessoas da mesma forma? A gente deve se fazer essas perguntas, né? São muitas perguntas, eu sei, mas sabe, não é simples, lembra? Relacionar-se não é simples. E mais, nós somos muitos. O mundo não gira ao nosso redor, graças a Deus. Então, eu sei que é estranho ou até mesmo assustador, mas precisamos respirar profundamente e entender, né, e aceitar que às vezes as pessoas vão descobrir
que não têm tanta afinidade assim com a gente e vão procurar outras pessoas para se relacionarem que estejam com mais afinidades de fato em comum. Em alguns casos, nos magoamos profundamente, mas precisamos sempre refletir sobre os nossos sentimentos, nossas relações e também sobre algo que é nosso e que precisamos ter sempre bastante atenção, que é o nosso ego. Ego. Já ouviram falar? Talvez não, mas talvez tenham ouvido falar de uma pessoa egoísta. O que é? O que é uma pessoa egoísta? É uma pessoa que não quer dividir nada com ninguém, quer tudo pra si. Sei lá, tenho aqui esses bombons aqui que eu comprei, mas eu não quero dividir nada com ninguém. Eu vou comer sozinho, né? E não tô nem aí. Apesar de que quando os colegas têm o bombom deles, eu quero, né? Que eles compartilhem comigo. Mas eu não vou compartilhar com ninguém. Egoísmo da sua parte. Egoísmo. Talvez não tenha ouvido a expressão ele ou ela é uma pessoa extremamente egocêntrica. Já ouviram essa expressão? Egocêntrica. O que é uma pessoa egocêntrica? Uma pessoa que acha que o mundo gira ao seu redor. Ou seja, o ego dela está no centro do mundo. Por quê, né? Por que isso? E que, portanto, tudo o que os outros fazem, isso é que eu acho mais complexo, né? O egocêntrico, ele acha que tudo o que acontece no mundo é para prejudicar. Ou então é porque ele ou ela estava lá ou não estava, e por causa disso aconteceu ou deixou de acontecer alguma coisa. Isso é muito egocentrismo, não é? Isso é uma pessoa egocêntrica. Uma pessoa que acha que a sua presença é tão importante que seria capaz de algo deixar de acontecer ou acontecer, né? Pelo simples fato dele ou dela estar ali. Sabe como é? Certamente vocês conhecem pessoas assim, não? Então, por que eu disse que nós precisamos ter cuidado com o nosso ego? Porque o nosso ego é a forma como nós nos relacionamos com o mundo que nos cerca, né? Com a forma como nós nos sentimos com nós mesmos. Ou seja, como nós nos sentimos com os nossos próprios sentimentos, com os nossos próprios medos, com as nossas próprias paixões, os nossos interesses, né? E o que está por trás de tudo isso? É complexo? Claro que é. Mas assim, tenta parar um pouco e pensar sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos. É simples? Claro que não, mas eles estão aí na sua cabecinha. Você é criança ou adolescente e tem sentimentos e tem pensamentos. Portanto, é muito importante você pensar sobre eles. Pensa aí, como é que uma pessoa extremamente insegura, por exemplo, como eu mesmo me citei lá, né? Eu me sentia extremamente inseguro porque eu achava que se eu me metesse numa briga, eu iria apanhar. Não quer ficar aqui, filho. Se eu me metesse numa briga, eu iria apanhar e, enfim, eu ficava com muito medo disso. Então imagina se uma pessoa extremamente insegura, como é que isso vai refletir, né, na forma como eu me relaciono com as pessoas? Refletiu, né? E não foi nada positivo. E assim, não pode refletir também toda essa insegurança na forma como eu lido com o meu trabalho? Eu acho que sim. Em algumas circunstâncias é fácil perceber, e quando chegar o momento de vocês de vivenciar o mundo do trabalho, vocês vão perceber que esses reflexos das inseguranças das pessoas aparecem nos seus mais diversos momentos, né, das suas vidas. E a forma influencia também a forma como eu me comporto, por exemplo, com os amigos de perto de casa ou da escola mesmo. Tudo reflete a forma como eu me sinto enquanto pessoa, o que aconteceu comigo, o que eu já vivi ou não vivi. Tudo isso influencia muito. Eu vi mensagens que expressaram sofrimento na relação com os amigos, por afastamento deles, por eles estarem se relacionando com outras pessoas, ou mesmo estando em dificuldade, né? Dificuldades em expressar quando estão gostando de uma maneira mais especial de outra pessoa. Então, como conseguir isso?
eu não sou nenhum sábio nesses assuntos, pois eu sempre digo pra vocês que eu sempre tive muita dificuldade, né? E agora eu acabei de contar mais história ainda. E assim, sabe o que eu penso? Que quando eu tenho um sentimento muito forte, mas muito forte mesmo, eu tento realizar. Ou seja, imagina que eu gostaria muito de falar com uma pessoa simplesmente por querer fazer amizade, por querer me aproximar daquela pessoa. Então, é complicado a gente chegar do nada, né? Tem gente que tem, assim, que é desinibido ao ponto de chegar. Mas eu penso que as pessoas que estão sofrendo, que colocaram lá, ainda que não estejam mais, mas enfim, essas coisas acontecem e acontecem na nossa vida. É complicado chegar do nada, mas dizer um oi não tira pedaço. Dizer bom dia, boa tarde, boa noite não tira pedaço. E quando tiver uma oportunidade, qualquer uma que seja, puxar um assunto. Cara, puxa um assunto, né? Ainda que nem seja algo que eu realmente me interesse. Por exemplo, eu vejo lá a pessoa lendo uma revista, um livro, né? Aí eu pego assim, olha, ele tá vendo um livro, né? Ou ela. Pô, eu vou me aproximar. E aí, legal, tu gosta de ler, eu também gosto. E aí, qual é esse que tu tá lendo? Sobre o que é? Pergunta, fala. O cara ou a garota, né, tá vendo lá o celular, na rede social e tal. E aí você pergunta, tipo, isso é pro, sei lá, isso é pro TikTok? Isso aí é pro... E, cara, às vezes são perguntas bobas até. São perguntas óbvias. Mas, assim, realmente é pra se aproximar, pra fazer contato, entende? E assim, aí tu vais perceber qual é o lance da pessoa, se ela vai te receber bem, mas se ela não te receber bem, você também, né, vai ter que entender. Mas assim, eu sempre digo pra gente ser gentil com as pessoas, né? Porque eu acho que é importante isso. Então, se você chega numa boa, né, de uma forma até, poxa, respeitosa, assim, por que você seria maltratado? Então, se você for maltratado, aí está um indicativo, né, de que essa pessoa talvez não seja a melhor pessoa para que você, com quem você deva se relacionar. E assim, se a pessoa não te notou, você vai ter que se fazer notar, meu querido ou minha querida. Né? Você vai ter que se fazer notar, você vai ter que chegar lá, você vai ter que falar, e assim, tudo de uma maneira, obviamente, que você também não se violente, sabe? Que você também não fique chateado, ou, nossa, eu tô me sentindo um idiota, me humilhando. Não é isso, cara. Se relacionar é algo simples, sabe? Eu sei que acontece ou não, isso é fato, né? Como eu disse, às vezes as pessoas têm mais afinidade com a gente, outras não. Mas aí, sabe, acho que é importante também a gente reconhecer. Mas assim, bora pensar assim, requer um esforço da sua parte? Requer, né? Lembre que eu sempre falo nas acolhidas, do céu só cai chuva. Mas, assim, faça. Se der errado, deu. Sabe, a vida que segue. Mas, e se der certo? Vamos pensar no que a gente realmente quer e bora pensar que vai dar certo. Sabe? Você terá o prazer de ter vencido a sua dificuldade e mais, de viver o prazer de realizar algo que você realmente quis, que você realmente imaginou. Imagina se você sente que aquele amigo ou amiga se afastou de você e, pior ainda, está se relacionando com pessoas que você não tem afinidade alguma. Você tem o caminho de agir de uma maneira, né, de demonstrar que você não aceita mais aquela pessoa e aí de fato perder a amizade, ou se acalmar, por mais difícil que seja. Lembra que eu falei logo no início, respira fundo, né? E observa qual é o movimento das pessoas. Tentar agir com inteligência. Resgatando, por exemplo, temas de conversas que vocês se divertiram por terem afinidade. Sei lá, um determinado assunto que eu sei que a gente tem afinidade e obviamente que não tem qualquer coisa a ver com o provável motivo do afastamento que pode ter acontecido entre a gente. E aí, então, eu posso chegar com esse assunto, né? Falar alguma coisa, tentar me aproximar. Ou tentar observar os reais motivos do afastamento. Foi você que falhou? Foi você? Você errou com essa pessoa? Você pisou na bola? Isso vai acontecer a sua vida inteira. Você vai falhar, você vai pisar na bola, você vai errar. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito.
Você tem as suas imperfeições. Se você pisou na bola, reconheça. Fale para a pessoa. Olha, desculpa, eu errei. Me perdoa. Eu não vou mais fazer. Se você realmente quer conquistar aquela amizade, aquela relação com aquela pessoa, vença o seu orgulho. Olha, o orgulho próprio, esse orgulho que a gente fica assim, não, eu não vou me humilhar. Para com isso. Isso aí não quer dizer nada, isso não te leva a nada. Sabe como é o orgulho que deve existir na gente? É assim. Eu tentei. Eu fui lá, eu admiti que eu errei, eu reconheci o meu erro, mas a pessoa não aceitou o meu pedido de perdão, não aceitou o meu pedido de desculpa. Eu tentei. Disso eu sinto orgulho. E assim, com todas as dificuldades que eu tenho, eu sinto, sabe, que eu já conquistei isso, assim, essa possibilidade de pedir perdão, de admitir quando eu erro. Eu sinto que eu consigo. Sempre, não. Às vezes eu preciso realmente de um empurrão, assim. Preciso chegar com a pessoa e perguntar, cara, eu falei contigo, eu errei, poxa, olha, me desculpa, me desculpa se eu te ofendi, me desculpa se eu pisei na bola contigo. Mas assim, eu espero que tu me perdoe realmente, porque, poxa, eu gosto de ter a tua amizade. Como eu já perdi muita gente com esse meu funcionamento, com esse meu afastamento, com esse meu isolamento, hoje em dia eu procuro não perder mais ninguém, sabe? Então, quando eu erro, eu vou lá e reconheço e peço desculpa. Enfim, não acho que isso faz de mim menos ou mais uma pessoa. Eu simplesmente estou tentando ali me relacionar. Entende? E não é fácil, cara. Eu sei. Você não vai ser jamais dono de alguém. Você jamais vai ter a posse daquela pessoa. Em qualquer que seja o tipo de relação, você não vai ser dono de ninguém. Já foi, Fred. Você se relaciona com aquela pessoa, você está próximo àquela pessoa naquele momento, mas não quer dizer que vai ser sempre. Até porque o sempre acaba, como diz uma música. Eu resolvi fazer esse vídeo agora, assim, né, num domingo à noite, e fazer o mais rápido possível e mandar para vocês, porque eu quis vencer a minha procrastinação. Sabe o que é procrastinação? Quando a gente sempre fica deixando para depois. O meu funcionamento é extremamente procrastinador. Eu sempre fico deixando para depois e eu não quero mais. Eu quero conseguir vencer. Eu quero conseguir melhorar. E é assim, eu estou falando de mim mesmo, né? Eu não estou falando de ninguém, né? Nada assim. É de mim mesmo. Então eu quero que vocês pensem. Eu quero não, eu sugiro, enfim, gostaria que vocês pensassem sobre tudo isso e começassem a semana de vocês, já que na segunda nós não teremos aula, na terça nós não teremos aula, então na quarta-feira vocês já tenham pensado bastante sobre os relacionamentos de vocês. Peçam perdão para quem vocês tenham errado. Vença isso. Esse orgulho, isso aí não vai te levar a lugar algum. Tire isso do seu coração. Pense que se eu errei, me desculpe, peça desculpa, peça perdão. E não é só pra galera na escola, mas é na sua casa, é na galera da rua, sabe? Quem tá perto de ti, cara. Sabe, bora superar isso, bora melhorar. Vamos fazer isso. Eu quero que essa semana você consiga fazer algo por você nesse sentido. Saiba que o orgulho que você pode estar sentindo de não... é orgulho ferido que falam, né? Assim, quando a pessoa por alguma razão se afastou e aí tu também eu não quero mais, sabe? Não é assim. Não é assim. Nós somos muitos, mas assim, somos poucos. Se a gente parar pra pensar que a vida do ser humano é muito rápida, é muito frágil. Então, não vale a pena a gente ficar brigando, a gente ficar de mal, a gente se afastar. A gente tem que se aproximar. E olha, eu não tô falando que como se fosse fácil pra mim, tá? Não pensa isso. Pra mim não é fácil nem um pouco. Mas hoje eu compreendo que isso merece esforço. As pessoas valem a pena.
Então não vamos deixar de acreditar nisso. Senão a gente acaba isolado, sozinho, sem ter com quem falar. E é muito difícil, sozinho. Eu não quero dizer impossível, mas assim, sozinho é muito difícil, gente. Nós precisamos uns dos outros, tá? Então, stand by me, conta comigo. Espero que vocês tenham gostado. Não recebi nenhum feedback de uma possibilidade de tema, então eu puxei realmente, né, do que foi mais citado lá nas caixinhas dos sentimentos. Se não receber nenhum, vou continuar fazendo assim, mas se quiser fazer uma sugestão de tema, faça. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para saber quando novos vídeos são lançados. E fiquem com Jesus, tá? E sigamos em nossa caminhada. Eu amo vocês, uma boa semana. Fiquem com Deus, fiquem com o Senhor Jesus e amo vocês, um beijo e um queijo. Tchau.